Olá, eu sou o Marcos Terena, criador do primeiro movimento indígena aqui no Brasil. Eu nasci numa pequena reserva do meu povo, em pleno Pantanal do Mato Grosso do Sul, chamado Posto Indígena de Toné. E estou aqui para apresentar Cândido Mariano da Silva Rondon, o nosso Marechal Rondon. Vamos falar sobre Rondon, suas origens desde Mimoso, no Pantanal do Mato Grosso, até o seu ingresso no Exército Brasileiro, o pensamento positivista e as expedições pelo interior do Brasil. Um dos homens mais extraordinários que o Brasil já produziu nasceu no coração do país, na localidade de Mimoso, no Pantanal Norte Mato-Grossense, em maio de 1865. Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. Cândido Mariano da Silva Rondon, brasileiro, único. Certamente nenhum brasileiro tenha feito tanto pelo Brasil quanto o Marechal Rondon. É também um dos vultos contemporâneos de nossa história mais lembrados e discutidos através de livros, teses acadêmicas e trabalhos audiovisuais. Apesar disso, Rondon permanece pouco conhecido pelas novas gerações de brasileiros. Com 93 anos de idade, Rondon morreu no Rio de Janeiro em 1958, deixando uma obra monumental em várias áreas fundamentais para a formação da nação brasileira. Ele morreu de mão na minha mão. Eu senti as veias do Rondon velho pulsarem e enfraquecerem na minha mão, mão na mão. E ele morreu dizendo as diretivas positivistas: os vivos são cada vez mais dirigidos pelos mortos. Ele morreu dizendo as diretivas do catecismo positivista. O túmulo dele está lá com a máxima sagrada do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Incomparável jardim da natureza, emoldurado de verdes morrarias, adornado de altaneiros, buritizais e densas cordilheiras de cambarazais, circundado de volumosas baías que escoam para o rio Ibitiraí, o Pantanal do Mimoso, bucólica localidade em que nasci, é o rincão pastoril mais belo da terra de Antônio Jô, do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Nossa jornada se inicia exatamente na terra natal de Rondon, em Mimoso, onde fomos recebidos pelo casal Carlos Reiners e Nercina Silva, professores responsáveis pela Escola Santa Claudina, construída pelo Marechal em 1948. Quantas visitas ele fez aqui, depois que inaugurou a escola? Ele nunca deixava de vir aqui, né? E o nome da escola é Claudina, em homenagem à mãe dele. Rondon, ele morou aqui até quando tinha 7 anos de idade. Onde construiu a escola, era a casa do pai dele, onde ele nasceu, né? Nossos anfitriões nos levaram a um casal de descendentes de Rondon que ainda vivem em Mimoso. Minha mãe, que era... não sei se era sobrinha também. Da mãe do Cândido Mariano. Era sobrinha. É, sobrinha. Meu avô chamava João Mariano. É irmão do Cândido Mariano velho, pai do Cândido Mariano. Mais novo. Mais novo. A última vez que ele veio aqui, ele queria rever os velhos amigos, os índios,
que trabalharam com ele, que venceram o concurso na travessia do Pantanal, na implantação da linha telegráfica. E dentre esses índios tinha um que ele dedicava muito afeto, muito amor, muito carinho, porque era o sangue dele. E passou 50 anos trabalhando com ele. Esse índio chamava-se Euarine Ecureu e o apelido era Cadete. E o Rondon queria vê-lo pela última vez, sabendo que a morte estava se aproximando. E o SPI, naquela época, mandou reunir os bororos do Rio São Lourenço, do Corgo Grande e outros postos indígenas e levar até Mimoso. E Cadete disse a ele: ô Rondon, você tá velho, muito velho. Vem pra cá, acaba de envelhecer aqui, morre conosco. Só Bororo tem competência para enterrar você, Rondon. Vem pra cá, que nós é que podemos enterrar você. Vamos fazer o seu funeral maior Bacururu, que é o funeral Bororo. E o Rondon pacientemente explicava para ele: Cadete, eu não posso. Nós convivemos juntos 50 anos, mas a minha família está no Rio de Janeiro, todos estão enterrados lá. E um dia estava eu no Rio, dirigi o Museu do Índio, quando o Rondon me chama à casa dele e mostra o telegrama. O Cadete é que tinha morrido. E era o telegrama para ele ir, ele devia ir como um bororo, todos os bororos tinham que ir assistir o cerimonial fúnebre do Cadete. Então ele disse: não, Darcy, vai você, eu não posso, nessa idade, eu não posso ir lá participar disso. Vai, filma tudo e traz para eu ver. Então o Rondon gravou um texto lindíssimo em Bororo, que era mais ou menos assim: vejam, olhem para ele. Ele é fulano. Olhem bem para ele. Ele está olhando para vocês. É com meus olhos, eu estou olhando para vocês. Olhem o ouvido dele, estão vendo a orelha dele? Ele é minha orelha. Ele está ouvindo. É o meu ouvido que está ouvindo. A boca, olhem para a boca dele. Ele vai falar, sou eu que estou falando para vocês. Ele deve ir aí, eu estou muito fraco, não posso ir à cerimônia do Cadete. Ele está aí. Olhem bem para ele, sou eu. Acho que isso o vovô nos ensinou sempre desde pequenas. Ele que tinha uma origem bororo, terena, né? Esse amor pelo povo indígena, né? Pelos povos indígenas, esse respeito que ele teve por todos os povos ao longo do seu percurso da linha telegráfica, a grande preocupação que ele tinha de conhecer esses povos, de respeitar as culturas, de defender esses povos. Desde cedo, Rondon procurava superar os desafios que se apresentavam em sua vida. Menino pobre, saído do Pantanal mato-grossense, criado pelo tio, foi aos 8 anos estudar em Cuiabá e de lá, com obstinação, conseguiu ser admitido na Escola Militar do Rio de Janeiro. Marechal Rondon, ele foi um soldado a vida inteira, mas cumprindo a missão de soldado e mercê das qualidades, mercê da sua personalidade muito singular, ele passou além da tarefa militar, das missões que lhe eram impostas pelos regulamentos militares, pelas ordens militares, e se transformou num dos brasileiros mais ilustres do século passado. Ele era um sujeito profundamente legalista, tinha um respeito quase religioso pela lei e pelas instituições nacionais. E Rondon era um positivista ortodoxo, porque era membro aqui da igreja. Positivista ortodoxo era aquele que aceitava em sua totalidade a doutrina de Augusto Comte. Ele foi iniciado no positivismo por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, fundador da República Brasileira, nos tempos em que Rondon foi aluno de Benjamin Constant na escola militar. Apesar de nunca ter feito conferência aqui, ele não deixava de assistir. Ele sempre assistia as conferências. Ele vinha, sentava mais pro fundo da nave da igreja, modestamente, aqui do lado da direita. E era um membro da igreja que assíduo à frequência da igreja. Rondon, estudioso e esforçado,
elegeu como ídolos e modelos a serem seguidos alguns vultos da nossa história. Entre eles, Marechal Floriano, José Bonifácio, Benjamin Constant e Gomes Carneiro. Este último nomeia Rondon, ainda como alferes aluno, seu ajudante na comissão das linhas telegráficas em 1889. Em 1890, Rondon, com apenas 25 anos, já é segundo-tenente, com o título de engenheiro militar e o diploma de bacharel em matemática e ciências físicas e naturais. Cheguei em Mato Grosso em 1890, logo depois da proclamação da República, e vem construir as linhas telegráficas de Cuiabá ao Araguaia. Esse é o primeiro trabalho dele em Mato Grosso. Ele chega aqui em 1890 como ajudante do general Gomes Carneiro, né? E nessa primeira fase, essa primeira linha, ela vai ligar Cuiabá ao Rio de Janeiro através de Goiás. Esta linha tem cerca de 500 quilômetros, né? Isso aqui é feito em um ano. E durante 8 anos, ele vai ser encarregado pelo governo federal de reconstruir essas linhas e construir uma estrada que ligasse Mato Grosso a Goiás e de Goiás ao Rio de Janeiro. Em 1900, ele é chamado ao Rio de Janeiro e é contratado para fazer aquilo que parecia impossível, que é a construção das linhas telegráficas de Cuiabá até a fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Várias tentativas já tinham sido feitas no sentido de construir essa linha e todas tinham fracassado. Em 1906 ele conclui esse trabalho e em 1907 ele é convidado para a construção das linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. Em 8 anos, entre 1907 e 1915, Rondon inaugurou 25 estações telegráficas e construiu 2.268 quilômetros de linhas, das quais 1.500 em terras desconhecidas. Catalogou cerca de 24.000 exemplares de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Determinou mais de 200 coordenadas geográficas e travou contato com 65 tribos indígenas. Este contato com os povos indígenas faz com que Rondon crie os alicerces necessários para a implantação de uma política indigenista oficial. O progresso deveria respeitar os povos indígenas e seu habitat natural, com seus costumes e tradições. Rondon passa então a ser o mais árduo defensor dos direitos dos povos indígenas. Rondon tinha consciência da importância de sua obra para a posteridade. Nesse sentido, ele se preocupou em registrar de todas as maneiras possíveis e impossíveis o resultado de suas expedições. Ele sempre se fez acompanhar de fotógrafos e cinegrafistas que deixaram um acervo monumental e avançado para a época. O Major Tomás Reis, componente da equipe de Rondon, foi na verdade um cineasta pioneiro, incumbido que foi de registrar para o cinema as expedições do Marechal, com equipamentos de última geração adquiridos na Europa. Os filmes da Comissão Rondon chegaram mesmo a ser exibidos nas salas de cinema com grande sucesso comercial, que contribuiu para arrecadar fundos para novas expedições. Ele foi capaz de perceber que a fotografia e o cinema dariam visibilidade à sua obra. Essa visão mercadológica de Rondon fez com que seu trabalho corresse mundo, o que levou o ex-presidente americano e naturalista Theodore Roosevelt a procurá-lo para realizar uma expedição que ficou conhecida como Expedição Roosevelt-Rondon. Outra contribuição fundamental para o desenvolvimento do país foram as demarcações territoriais, sobretudo no estado do Mato Grosso e suas fronteiras nacionais e internacionais. Os levantamentos cartográficos realizados por Rondon permanecem atuais até hoje. Ele fez um trabalho completo que hoje só via satélite para fazer. Completamente diferente. Veja bem que há poucos dias tiveram aqui comigo o pessoal do projeto Radan. E vieram conferir este mapa com o projeto Rondon. Eles pediram que colocaram o mapa na prancheta e pediu que determinasse um ponto no mapa do Rondon, qualquer um ponto que eu escolhesse para conferir no mapa do Radan. Então eu falei, bom, vamos pegar este ponto aqui, a barra do Juruena com o rio Telespires, que divide Amazonas, Pará e Mato Grosso.
Então eles projetaram lá e nós conseguimos, nas escalas, mapear. A diferença que deu da confluência destes dois mananciais para o Radam foi simplesmente de 7 metros. Ele podia errar, de acordo com o cálculo de engenharia, 4 por 1000. Em 1000 metros, 4 metros. Ele errou na distância de quase 500 quilômetros, errou 7 metros. A perfeição. Até hoje, eles acham que aquilo talvez nem foi Rondon que fez, foi uma alma do outro mundo, que é impressionante o trabalho dele. Em 1936, o Congresso Mundial de Geografia resolve homenagear Rondon, batizando com seu nome o Meridiano 52, que atravessa o Brasil Central. É isso aqui, ó. Ele passa pegando aqui, ó, Pará, Amapá, tá? Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande, Paraná, Rio Grande do Sul. Em 1910, o governo brasileiro assume publicamente a defesa dos direitos indígenas com a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Rondon vê, então, reconhecido oficialmente todo o seu trabalho em prol do índio brasileiro. Nós, os chamados líderes indígenas desse Brasil do século XXI, nós temos que reconhecer o trabalho de Rondon, porque foi um trabalho realizado a partir de um pensamento positivista, que depois se transformou em humanista e que gerou a defesa dos direitos indígenas, povos que não eram reconhecidos, mas também povos que tinham direito à vida. E Rondon, quando ele leva o chamado progresso, ele se depara com uma civilização intacta da chamada modernidade. O avanço das linhas telegráficas também, provavelmente, provoca em Rondon um sentimento de resgate, porque o colonizador também sempre preparou a nós, os índios, para sermos um futuro não índio, um futuro homem branco. E a gente acreditou nisso, de que era possível a gente deixar de ser o que éramos e assumir uma nova identidade. E jamais imaginávamos a possibilidade de compartilhar essas duas civilizações, como é o retrato do nosso Brasil. Em suas inúmeras incursões pelo Brasil Central e pela Amazônia, Rondon travou contato com várias tribos indígenas. Porém, estabeleceu uma relação especial com os Bororo, seus antepassados, e com os Pareci, que trabalharam com ele na implantação e manutenção das linhas telegráficas. Eu me pergunto na minha tese por que será que Rondon teve tanto sucesso no trabalho com os índios Pareci, mais do que com os outros índios. Na perspectiva dos índios, Rondon foi compreendido como um herói mítico. Rondon foi incorporado na cultura dos Pareci. Eu faço essa analogia com o mito de origem dos Pareci. Eles surgem num lugar chamado Ponte de Pedra, que onde depois foi uma estação telegráfica. Então eles saem das pedras através de um grupo de irmãos, e havia um irmão mais velho, o Azarem, que era o irmão que determinava onde é que o povo Pareci deveria morar. E o Marechal Rondon chega no momento em que os índios vivenciam um caos pela invasão dos seringais, e ele, como herói mítico, também passa a determinar onde é que as pessoas iam morar e redistribuiu o território como fazia o herói mítico. Então ele se estabeleceu como uma espécie de uma chefia Pareci e passa então a proteger os índios. Em Cuiabá, nossa equipe conheceu Simval da Silva Zuazocoeiro, mestiço de uma índia Pareci com um telegrafista de Rondon. Ele nos levou até a estação Pareci, na região central de Mato Grosso, onde nasceu e viveu com um dos muitos grupos de Pareci espalhados pelo estado. Aqui, né, você vê a demarcação de Rondon, que é
das 3.680 hectares, aquela parte ali, né? Toda aquela parte daí para cá, né? Cruza, vai direto para cá, para o sentido leste. Lá ela faz o ângulo, né? Sentido norte. E você vê que foi tudo invadido por fazendeiros, né? Ficamos com, desses 3.680 hectares, temos 360 hectares só. Você vê que é onde que colocaram a placa. A placa, você vê que colocaram na BR, né? A divisa, que como se a BR que fosse a divisa dos índios, não é. A demarcação é lá atrás, onde eu mostrei para vocês anteriormente. E isso aqui é o que sobrou da demarcação de Rondon. A única coisa que restou foi esse aqui. Vamos chegar na casa do meu primo, que agora é ele quem reside aqui, né? O Valmir Zoromará, filho de João Zoromará, que trabalhou como telegrafista de Rondon. Meu pai era guarda-fio. Nós somos em 40 pessoas. Nós somos em 40. Não que reside aqui dentro da área, né? A maioria está para a cidade. Quando começaram a abrir para cá, eles foram saindo. E nós sentimos muito ameaçados, né, pelos fazendeiros. Os fazendeiros ameaçavam muito nós. Próximo ali, ó, aquele casarão lá caído ali, ó, aquilo ali é o Correio de Marechal Rondon. Vocês estão vendo, hoje vocês estão vendo lá pessoalmente, lá. Está destruído, acabado. E era uma coisa que nós queríamos que aquilo ali ficasse levantado para um histórico. Foi erguida em 1905 por Marechal Rondon. Das inúmeras estações telegráficas construídas por Rondon no Mato Grosso, surgiam povoados e se transformavam em centros de comunicação e desenvolvimento regional. Alguns dos postos eram operados por índios. Com a decadência dos telégrafos nos anos 40, muitos postos foram abandonados, restando apenas ruínas de seus prédios. Rondon, então, se depara com uma contradição criada pelo homem branco. Tradição ou modernidade? O que fazer com os povos indígenas que estavam intactos na sua própria civilização? Então, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, Rondon também passa a criar uma filosofia humanista que até então ninguém percebia, porque se pensava que o índio não existia mais, do pensamento, de uma filosofia e de um corpo de homens brancos, não indígenas, advogados, médicos, sanitaristas, antropólogos e militares para cuidar dos índios. Surge então o pensamento indigenista, baseado principalmente em dois pensamentos de Rondon. O primeiro pensamento: morrer se preciso, matar nunca. Segundo pensamento: fazer do índio um índio melhor. É incrível como uma filosofia pode ser posta no coração dos homens que chegam a encarnar um princípio duro como esse. Invadindo o território indígena, que eles eram os invasores, mortos pelos índios, não revidam. Isso se deve a Rondon. A dedicação e o respeito aos povos indígenas inspiraram decididamente várias gerações de sertanistas que tinham no Marechal um modelo a ser seguido. Homens como Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, Noel Núteus, Porfírio Carvalho e Sidney Possuelo assumiram a herança de Rondon, aplicando cada um a seu tempo os ensinamentos deixados nos caminhos abertos por ele. Em especial uma herdeira, esta com reais laços familiares, Elizabeth Amarante Rondon, neta do Marechal, encarna a luta de preservação dos povos indígenas. Eu sou Elizabeth Araci Rondon Amarante, sou neta de Rondon, sou filha da Clotilde, casada com Amarante,
irmão do Amarante, que trabalhou tanto também com Rondon em toda essa região, né? Então, realmente eu vivi com o vovô muitos anos, toda a minha infância eu vivi com o vovô. Hoje eu sou membro do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, e estou em Mato Grosso faz 23 anos agora. Eu sou religiosa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e desde então, 23 anos, eu estou trabalhando no Conselho Indigenista Missionário, como membro do Conselho, com os povos da região do norte de Mato Grosso, noroeste de Mato Grosso. O povo Iranche, inicialmente, e depois o povo Minqui. São povos parentes, um grupo isolado, língua isolada. Os Minqui foram contatados em 71, eram apenas 23 pessoas naquele tempo, com machado de pedra lascada. Hoje são 81 pessoas. Dos legados de Rondon, nós do CIMI, nos orgulhamos de ter, né, entre os legados mais importantes, uma das suas netas, que foi até vice-presidente do CIMI, que dedicou toda a sua vida, de fato, ao povo indígena, Minqui, né, um povo de pouco contato, e que é um símbolo um pouco dessa nova postura, dessa luta junto aos povos indígenas. Sempre dizem, você está continuando a obra de seu avô. Não estou continuando, mas quem sabe herdei dele, em parte, né, esse amor pelas etnias minoritárias, pelo valor que essas etnias trazem para a nossa sociedade. E quando conheci o Conselho Indigenista Missionário, sim, eu me apaixonei por essa ideia de viver uma vida não só de trabalhar para eles, mas de viver com eles. Acho que isso o vovô nos ensinou sempre desde pequenas, ele que tinha uma origem bororo, terena, esse amor pelo povo indígena, né? Pelos povos indígenas, esse respeito que ele teve por todos os povos ao longo do seu percurso da linha telegráfica, a grande preocupação que ele tinha de conhecer esses povos, de respeitar as culturas, de defender esses povos. O Rondon, ele era uma pessoa que tinha muita visão, né, o relacionamento do Estado com os índios. Ele foi o primeiro, depois de Zé Bonifácio, foi um dos primeiros que disse que é para tratar os índios como se fossem nações aqui dentro, né? Os ensinamentos do Rondon não só atingiram nós também, não. A política rondoniana era aquela do Darcy, era aquela do próprio Noé Núteres. Noé adorava o Marechal, né? E o Darcy respeitava o Marechal, porque era o grande homem do índio naquela época, né? Então, uma coisa fantástica. E nós fazíamos o possível para seguir esses líderes, toda a política rondoniana, né? Herói, o nosso grande herói, sem dúvida nenhuma, é Rondon, né, por tudo que ele fez na sua época, né, contra tudo e contra todo, que ele inicia todo o movimento que coloca o governo no seu papel de responsável por esses povos. E dentro dessa filosofia de Rondon, a gente também não pode esquecer dos discípulos de Rondon, seja no Exército Brasileiro, seja na Força Aérea Brasileira, seja na Marinha, porque Rondon nasceu das Forças Armadas, se formou como oficial do Exército Brasileiro, mas também o pensamento de Rondon gera novos sistemas, novos parâmetros de filosofia de vida. O Núteus como médico que acompanhava de perto, convivia com a tuberculose que assediou as comunidades indígenas, que matou muita gente. Descobriu, por exemplo, que a gripe, que é tão comum no meio urbano, que muitas vezes não faz mal para quem mora na cidade, mas lá na aldeia a gripe mata. Da mesma forma que os irmãos Vilas Boas, que abandonaram suas vidas em São Paulo, seus familiares, e foram construir uma nova etapa de relacionamento
claro que levando, de alguma maneira, uma nova forma de civilização, mas também aprenderam a respeitar os códigos daquela civilização que estavam lá no interior do Brasil. E os irmãos Vilas Boas, que fizeram uma série de contatos com povos arredios e que possibilitaram aquilo que vai ser a ilha ecológica do Brasil, em pleno centro-oeste, que é o Parque Indígena do Xingu. A gente não pode esquecer de pessoas que fizeram contato com o Chavante, por exemplo, como o Chico Meirelles, e também da nova geração de indigenistas, de sertanistas, que ainda hoje estão lá no meio das matas, vivendo, compartilhando, convivendo e lutando para defender os interesses indígenas, como Sidney Possuelo, que coordena essas ações através da FUNAI. A FUNAI nasce do SPI, criado por Rondon. Então ela herda não somente equipamentos ou isso, aquilo, mas ela herda os homens e as práticas, a filosofia. Então a filosofia, ainda da FUNAI, era a filosofia de efetuar contato, efetuar contato, efetuar contato. Quando você via o índio isolado, ele vive tranquilo, ele vive bem, está no seu métier. Se você faz o contato, ele tem tantas perdas, ele perde por questões de doenças, há uma depopulação muito grande, desaparecem muitos índios. Quando não desaparece a tribo inteira, eles têm uma grande diminuição no seu contingente humano. Se você não faz o contato e os deixa, anos depois você volta lá, eles já não existem mais, porque as frentes pioneiras da civilização, do desenvolvimento nacional, vão entrando e vão empurrando e vão desaparecendo aqueles povos. E também o trabalho que vem sendo feito ainda hoje, persistentemente, por pessoas como o Carvalho, Porfírio Carvalho, junto aos Waimiri Atuari, na Amazônia brasileira. Me chamaram porque os índios Waimiri Atuari tinham atacado um grupo de funcionários, tinha morto os funcionários, e eu fui chamado para trabalhar, fazer parte da equipe lá. É um projeto de vida, né, aos índios Waimiri Atuari, que consistia num projeto por 25 anos, e que nós íamos resgatar toda a dignidade dele e a autonomia que eles tinham antes do contato. Era uma dívida que a sociedade brasileira tinha. E nós temos um sistema de saúde funcionando, não é um sistema do governo, é um sistema nosso mesmo, que nos deixa muito tranquilo com relação à vida deles. Nós temos um sistema de escolar próprio, que não segue o sistema normal daqui, e que eles mesmos constroem. Hoje os índios, aqueles 374 que nós começamos em 86, hoje são 925 índios. E esses 925 índios felizes da vida. Esses 925 índios não estão sobrevivendo, estão vivendo. E eles hoje, eu posso dizer sem nenhum medo de ser contestado, são os índios que vivem em melhor situação nesse país. E talvez no mundo. E no meio de todo esse valor de busca da paz, através do diálogo e do respeito mútuo, a gente não pode também se esquecer de um dos mais polêmicos, mas não contraditório, porque tinha um objetivo claro, que foi o professor Darcy Ribeiro. O antropólogo, educador e pensador Darcy Ribeiro foi, dos herdeiros de Rondon, o que mais se empenhou em difundir a sua obra. Durante a longa convivência com o Marechal, Darcy foi seu porta-voz e intérprete. Liderou a campanha por sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz, obtendo adesões irrestritas das mais diferentes áreas da comunidade internacional em reconhecimento à sua importância para a paz entre os povos. O processo do prêmio foi interrompido com o seu falecimento em 1958. Ao leito de morte, suas últimas palavras, presenciadas por Darcy, foram: amor, ordem e progresso.
E ele morreu dizendo as diretivas positivistas. Os vivos são cada vez mais dirigidos pelos mortos. Ele morreu dizendo as diretivas do catecismo positivista. E foi para o cemitério São João Batista, no fui sepultado, e eu fiz a oração fúnebre do Rondon. Se o Brasil nada devesse a Conte, que tamanha influência exerceu sobre o pensamento nacional, deveríamos acreditar, ao menos, o haver se conformado à luz dos princípios morais de sua filosofia, a mais rica, a mais coerente, a mais enérgica e a mais generosa personalidade jamais criada pelo povo brasileiro. Vamos ver aquilo que talvez seja o maior legado de Rondon para os povos indígenas. Os próprios índios se organizando na defesa dos seus direitos, como a cultura, o seu território e as suas tradições. Filosofia indígena não tem esquerda nem direita. Filosofia indígena não tem partido político. Filosofia indígena não tem a religião do homem branco, porque todos esses fatores dividem as pessoas e os povos. Então, nós temos que praticar na relação do futuro uma caminhada baseada nos rastros dos nossos antepassados. A visão da sociedade brasileira no passado recente era de que os índios iriam desaparecer, né? De que o brasileiro é uma mistura de raças, né? Isso aqui é um pirão étnico, né? E que a tendência era que todas as particularidades culturais desse país, né, se misturassem nesse caldo cultural, né? E a realidade hoje mostra uma coisa muito diferente, né? Os índios estão aí para o futuro do Brasil. Sabe? Você tem uma situação hoje, a maior parte das terras indígenas estão demarcadas, né? A população indígena está crescendo, né? E a questão indígena está escrita no futuro do Brasil. Do enorme legado humanista deixado por Rondon, especialmente junto aos povos indígenas que tanto sofreram a partir do contato com o homem branco, a consequência mais importante talvez seja uma nova realidade desses povos que estão se organizando em sua defesa cultural e econômica, buscando alternativas para a sua tutela e, em alguns casos, recuperando o crescimento populacional e o resgate de suas tradições e de seus idiomas. Aprendi com meus pais, com meus avós, principalmente o respeito a dois valores, a criança e aos velhos. E também a respeitar os códigos da natureza, os sinais que a natureza nos traz. E eu jamais pensei de que um dia eu pudesse estar vivendo na grande cidade, né? Mas um dia eu fui levado para estudar. Ingressei na Força Aérea Brasileira, primeiramente como soldado e depois fui assumindo alguns cargos e até ser aprovado na academia, uma escola de elite da Força Aérea, que é a Academia da Força Aérea para aprender a pilotar avião. Foi quando então eu descobri quão distante eu estava da minha origem, das minhas tradições, quando eu senti saudade da minha aldeia. Nesse período, eu tinha muita vergonha de dizer que era índio, né? E como piloto, aluno de pilotagem da Força Aérea, eu aprendi que todos os valores militares, principalmente de sobrevivência e de guerra na selva, os professores eram os nossos ancestrais indígenas. E a partir desse pensamento é que eu procurei, através da criação de um grupo de estudantes indígenas, depois uma equipe de futebol indígena e depois um movimento organizado dos povos indígenas, de que era preciso ter novos índios na luta desses valores, porque de alguma maneira todos os líderes indígenas, chamados líderes indígenas de hoje,
eles passaram por algum tipo de preconceito, de dificuldade, e se impuseram com tudo isso para mostrar que vale a pena ser índio no Brasil. Eu sou índio do Brasil e fui incumbido por 92 organizações indígenas dos 5 continentes do mundo para conversar com vocês nessa tarde. Os índios, desde 88, até antes um pouco, começam a ter suas organizações, né? Começam a ter os seus projetos. Né? Então, o papel do Estado hoje, né, na verdade, está em xeque na relação que ele tem com as populações indígenas. Você ainda tem populações de pouco tempo de contato ou isoladas que precisam da proteção do Estado, né? Bastante forte. Né? O Estado tem um papel importante no reconhecimento e proteção das terras indígenas, né? Que é um papel inquestionável do Estado. Né? Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Remanescente de um grupo indígena Kayapó, alfabetizou-se com 18 anos e foi o responsável pela recuperação cultural de seu povo. Participou ativamente da organização dos povos indígenas durante as discussões na Assembleia Constituinte em 1988, através da UNI, União das Nações Indígenas, que resultaram em grandes avanços nos direitos indígenas. Hoje, Ailton está voltado para a preservação cultural dos Krenak e realiza anualmente o Festival de Dança e Cultura Indígena, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. A União das Nações Indígenas foi a organização que juntou nossas tribos, 180 tribos, para fazer pressão no governo, para botar na Constituição de 88, né? O capítulo que tem lá sobre os direitos dos índios. Que antigamente, né, na Constituição antiga, não tinha nenhuma referência nem ao nosso território, nem aos nossos direitos. E era um absurdo. E nós fizemos um movimento juntos, várias tribos, no final da década de 80, pressionando o governo para botar na Constituição do Brasil o nosso direito, a garantia dos nossos territórios e a garantia do direito da nossa livre manifestação da nossa cultura. Até essa época, para vocês terem uma ideia, a língua portuguesa era obrigatória nas nossas escolas e era proibido. Não tinha nenhuma literatura, nada produzido nas nossas línguas, era proibido. A partir do pensamento de Rondon, de fazer do índio um índio melhor, surgem nos anos 70 diversos líderes indígenas, principalmente na capital do Brasil, que é Brasília. E esse movimento indígena chega em Brasília para buscar os seus direitos, como a demarcação das terras, o direito à educação diferenciada, um tratamento de saúde também diferenciado e também o direito à sobrevivência sob novos parâmetros, como a agricultura, a pecuária. E essa linha de ação do índio brasileiro deixa claro que a política indigenista estava errada e continuava errada, principalmente através do assistencialismo. E os índios não queriam mais apenas sandálias, cobertores,
mas queriam direitos coletivos, direito não só para o cacique, mas também para suas comunidades. Quando surge pessoas como Raoni e a figura mais destacada do cacique Mário Chavante, que depois ficou conhecido como Mário Juruna, que aprendeu, por exemplo, a usar um gravador, uma tecnologia do homem branco, para gravar as conversas e também para divulgar essas conversas e muitas vezes cobrar publicamente o não cumprimento dessas promessas. Nós demonstramos e provamos de que nós podíamos nos capacitar segundo os códigos do homem branco e sem deixar a nossa filosofia, a nossa tradição, o nosso costume e a nossa língua. Se integrando, você desaparece enquanto um diferente ou se torna um quase igual aos demais. Então, eu acho que nós, mais do que nunca, lutamos para que isso não acontecesse e provamos que nós podemos perfeitamente estar aqui fora, convivendo com a sociedade não índia, na defesa dos nossos direitos, sem, por isso, jamais deixar de sermos índios. Então, a política indigenista, ela tem sido marcada ao longo do tempo, teve essa meta de nos integrar. Com as respostas nossas, através das nossas lutas, das nossas organizações, nós nos organizamos, porque descobrimos que esses espaços, enquanto organizações, eles seriam muito mais eficientes na defesa dos direitos dos povos indígenas. E foram marcados, as nossas lutas foram marcadas por momentos muito importantes no Brasil, por exemplo, com a Constituinte, né, que resultou na Constituição de 1988, onde nós tivemos grandes avanços, principalmente na questão da garantia das nossas terras e no reconhecimento, através do Estado brasileiro, pelo Estado brasileiro, o reconhecimento da diferença, né, reconhecer que nós somos povos diferentes, nós somos culturas diferentes, nem por isso somos povos ou pessoas incapazes. Eu acho que a sua época, né, todas de alguma forma contribuíram. Em 1910, quando Rondon começa a trabalhar com os povos indígenas, quando com ele nasce essa coisa de construir o compromisso do Estado brasileiro na proteção dos territórios, das culturas, da integridade física mesmo dos índios, quando começaram a construir as linhas de transmissão nas terras do sul, em outras regiões, quando houve o desbravamento, né, do Brasil. Eu acho que na época dele, isso é o que estava ao alcance dele fazer. E ele, enquanto humanista, enquanto uma pessoa preocupada realmente o conceito dele de defender direitos, era o de defender principalmente a integridade física e cultural dos povos indígenas, né? Eu acho que, com certeza, ele foi pioneiro nessa luta, ele é quem consegue tornar essa luta oficial, consegue levar isso, transformar isso numa discussão de Estado e consegue fazer com que isso seja um compromisso de Estado. A minha visão sobre a situação dos povos indígenas no Brasil é de que há diversos problemas, os povos indígenas enfrentam dificuldades na parte de educação, saúde, proteção das terras, do meio ambiente e mesmo na parte do desenvolvimento econômico também, que é uma parte bastante importante. Agora, nós não podemos dizer que só há problemas, há avanços significativos também, principalmente no que se refere à demarcação das terras indígenas. Hoje já há um total de mais de 500 terras demarcadas, representando aproximadamente 12% do território nacional. Então isso é bastante significativo. O Brasil não conhece o patrimônio cultural que ele tem. Hoje você tem mais de 220 etnias, falando mais de 170 línguas nesse país. São micro-sociedades, mas elas estão aí, né? Estão vivas, né? E a maior parte delas
vamos dizer assim, estão estabilizadas, estão com seus territórios demarcados, né? Conseguiram superar os períodos das epidemias, né? Conseguiram sobreviver, algumas não, mas a maioria conseguiu sobreviver. Nós também queremos continuar vivos, queremos continuar fazendo parte dessa humanidade, né? Nós não queremos desaparecer, porque nós somos filhos daqui dessa terra. Nós amamos, respeitamos essas montanhas, esses vales, esses rios. Eles têm nome próprio para nós, eles têm humor. Nós cantamos no nosso terreiro, nós cantamos pro Uatu. Ô Uatu minharé, ô Uatu minharé. É um rio que passa lá na nossa aldeia que tem o nome de Uatu. No mapa do Brasil ele tem o nome de Rio Doce. É o mesmo rio com outro nome. Da mesma maneira que nós somos o mesmo povo com outro nome. Antes nós tínhamos outros apelidos. Agora nós estamos anunciando o nosso próprio nome para as pessoas aprenderem e parar de chamar a gente por apelido. Tini Burum, Burum Rehé, nós somos os Burum. Nós continuamos a história dos nossos ancestrais, né, dos nossos antepassados, dos antigos. Queremos continuar. Cândido Mariano da Silva Rondon. Um nome que certamente irá atravessar os tempos na história da humanidade, deixando marcas fundamentais. Seu pacifismo encontrou eco na figura de Gandhi, com quem se correspondeu. O homem que incorporou a modernidade não predatória, demarcando nossas fronteiras contemporâneas, num levantamento único da natureza da nossa terra, estabelecendo a comunicação do Brasil com os brasileiros e com o mundo. Em nossa bandeira está oculta a palavra amor, que foi o principal sentimento que moveu a existência deste grande brasileiro. Amor à pátria, amor aos índios, amor à natureza. Hello.